Compadre, chega mais perto aqui da boleia, porque essa história que vou te contar aconteceu lá pros lados de São Vicente de Minas, num canto onde o breu da noite parece que pesa mais que o normal. Eu rodo esse Brasilzão desde que tinha lá meus 20 e poucos anos, mas tem coisa que nem todo caminho de terra consegue apagar da minha cabeça. Essa aqui é uma delas e, toda vez que lembro, sinto até um arrepio subindo pelas costas, como se fosse bicho andando na pele. Naquele tempo, eu costumava dar carona para um amigo de longa data, o Vicente. Sujeito tranquilo, coração bom e sempre disposto a ajudar. Era começo de novembro, céu nublado, temperatura meio abafada. Estava tudo normal na viagem quando ele comentou que precisava passar na antiga casa da família, um lugar afastado, perto de um manguezal seco onde ele tinha vivido boa parte da infância. Disse que era só pegar umas coisas que tinham ficado guardadas antes de entregar a chave para o novo dono. Eu, que não fugia de estrada alguma, falei para ele que deixava lá sem problema. Chegamos no fim de tarde, aquele horário em que o sol não decide se vai embora de vez ou se fica só para assustar com uma luz alaranjada estranha. A casa ficava numa rua curta que dava direto num trecho de mangue esturricado, cheio de raiz seca apontando para cima, como se fossem dedos querendo puxar alguém. A vizinhança era tranquila, mas tinha um silêncio que não parecia normal. Silêncio de lugar que já viu coisa demais. O Vicente falou que ia dormir na casa da irmã, recém-casada e toda empolgada com a vida nova. Eu até pensei em ir junto, mas comentei que não queria segurar vela. Preferi ficar na casa da família dele. Afinal, não ia ficar totalmente sozinho, porque o caseiro, seu Nicanor, morava ali perto e era homem acostumado com mato, pesca e essas coisas que assustam mais a gente da cidade do que ele. Depois que o Vicente foi, dei uma volta rápida ali pela rua. O vento carregava cheiro de barro úmido e sal, mesmo tão distante de mar. A lua ainda nem tinha subido, mas já dava para sentir que a noite seria daquelas. Voltei para casa lá pelas 10h30, junto com o seu Nicanor, que estava ajeitando umas tralhas de pesca. Ele era daqueles cabras que não tem medo de nada. Me contou histórias de onça, cobra cascavel e até de assombração que já tinha visto no mangue. E falou com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse comentando o preço do feijão. Entrei, fechei a porta e me ajeitei na sala. A casa era simples, cheirava madeira velha e marisia. Senti um pouco de falta de luz elétrica, porque tudo ali dependia de lamparina e vela. O seu Nicanor me avisou que ia pescar mais tarde quando a maré baixa deixasse o caminho mais firme. Falou que não ia demorar e até me chamou para ir junto, mas eu estava cansado da viagem. Disse que ficaria ali descansando. Foi quando começou a parte que nunca mais saiu da minha memória. Cochilei rápido, mas acordei com o barulho de passos do seu Nicanor saindo. Ele disse que voltava logo e fechou a porta com cuidado. A casa ficou completamente quieta, quietude pesada, daquela que parece enfiar peso no peito da gente. 10 minutos depois, ouvi os cachorros da vizinhança latindo, como se tivessem visto o próprio fim do mundo chegando. Era latido nervoso, de bicho com medo, não de bicho valente. Os sons vinham do lado do manguezal e eu senti na hora que algo ali não estava normal. Aquele barulho ia se aproximando e meu corpo inteiro ficou arrepiado sem eu saber o motivo. Foi quando aconteceu a primeira coisa que desmontou meu sossego por completo. Ouvi um grito de mulher pedindo socorro. Um grito doído, desesperado, como se ela estivesse tentando se agarrar à última chance de vida. Ela chorava, implorava e dizia que estava morrendo, que não aguentava mais. Não era canto de pássaro, não era vento, não era gente brincando, era dor pura, dor humana. Os cachorros ficaram acuando aquilo, correndo de um lado para o outro, e o barulho chegava cada vez mais perto da porta da casa. Senti a sala inteira ficar gelada, como se a temperatura tivesse caído num segundo. Levantei meio assustado, querendo fechar a janela, mas descobri que não conseguia mexer um dedo, nada, nem braço, nem perna, nem boca, só os olhos se mexiam. Eu estava acordado, mas meu corpo não obedecia. Parecia que alguma coisa invisível tinha me segurado à força. Aí veio o segundo som que me fez entender que aquela noite jamais seria esquecida. O barulho de ossos se arrastando no chão da varanda, como se alguém tivesse dentro de um saco, batendo de um lado para o outro, tentando se arrastar. Era seco
fraco, ritmado, horrível. O tipo de som que faz o estômago virar. Eu senti o peso daquela presença. Senti que tinha alguma coisa ali do lado de fora, algo que não devia existir. E, mesmo sem conseguir me mexer, meu coração tentava pular para fora do peito. Eu só queria acordar de verdade, fugir, fazer qualquer coisa. Mas continuei preso, olhando para o teto, escutando aquela coisa se arrastar cada vez mais perto. E assim terminou aquela primeira parte da madrugada sem que eu tivesse a menor ideia do que estava prestes a acontecer dali para frente. Compadre, quando eu digo que aquela noite em São Vicente de Minas mexeu comigo, não é força de expressão, não. Eu que já vi muita coisa nessa vida de estrada, nunca tinha sentido meu corpo inteiro virar pedra daquele jeito. E enquanto eu lutava para tentar mover um dedo que fosse, aquele barulho de ossos dentro de um saco seguia se arrastando lá fora devagar, como se a coisa tivesse paciência de sobra para chegar até mim. Parecia que cada movimento daquela criatura, seja lá o que fosse, raspava não só no chão, mas também dentro da minha cabeça. Eu ainda ouvia os cachorros latindo longe, como se tivessem recuado, mas sem coragem de ir embora de vez. A tal mulher continuava gritando, mas agora os gritos vinham misturados com um som que parecia de alguém batendo de alguma coisa, como se aquilo estivesse brigando com os bichos. E mesmo assim, a voz dela implorava por socorro, dizia que estava morrendo, que alguém precisava ajudar. Era um sofrimento tão humano, tão real, que meu peito doía só de escutar. Foi aí que percebi uma mudança estranha no ar. Parece bobagem, mas eu juro que senti a casa inteira ficar mais pesada, como se a presença daquela coisa tivesse atravessado o portão sem fazer força nenhuma. O som da areia se mexendo, das telhas rangendo, de algo cruzando o quintal devagar, tudo isso tomou conta da sala. E eu imóvel, feito tronco empenado jogado no chão. Eu tentava rezar, mas não conseguia nem abrir a boca. De repente, o barulho de ossos se arrastando ficou mais organizado. Antes parecia aleatório, como se um monte de coisa solta estivesse sendo chacoalhada. Agora não. Agora era como se a criatura tivesse se levantado um pouco, apoiado parte da estrutura, raspando mais forte o peso dela no chão. Cada passo que dava parecia coar dentro da sala, mesmo estando ainda do lado de fora. Era um passo arrastado, torto, acompanhado daquele murmúrio de sofrimento que não acabava. Meu pensamento ficou acelerado, como se meu corpo tivesse desistido de reagir, mas minha cabeça estivesse lutando sozinha. Eu lembrava do que o Sr. Nicanor tinha falado sobre o mangue, sobre histórias de gente que morreu ali, sobre assombrações que apareciam quando a noite era pesada. Mas na época eu tinha dado risada, achando que era só conversa de pescador. Agora, naquela madrugada, eu estava sentado na cadeira do juízo, recebendo cada palavra que duvidei como tapa na cara. A criatura chegou perto da porta da sala. Eu não a via, mas eu sentia, como se alguém encostasse um balde de gelo na minha nuca. Um vento frio entrou pelas frestas, carregando um cheiro de coisa velha, de roupa guardada por muito tempo, misturado com algo mais amargo, como se fosse terra molhada, misturada com sangue seco. Foi nesse momento que a voz da mulher parou de gritar e começou a gemer baixinho, como se a vida estivesse se apagando ali a poucos passos de mim. Eu fechei os olhos mesmo sem querer, porque meu corpo não respondia, mas meus sentidos estavam todos abertos demais. E então, o som mudou de novo. Esse momento eu nunca vou esquecer, não importa quanto tempo passe. Aquilo entrou na casa. Eu ouvi nitidamente o barulho do assoalho rangendo, cada tábua reclamando quando o peso daquele troço avançou para a sala. A cada centímetro aquele arrastar de ossos parecia ganhar mais vida, como se estivesse perto de alcançar o que queria. Eu tentei gritar, mas nada saiu, nem um fiapo de voz. Minha respiração era curta, fria, rápida demais. A coisa vinha vindo. Eu senti a madeira vibrar. Até que pela primeira vez escutei algo como um suspiro, mas não era humano. Era ar passando por dentro de algo que não devia respirar. Foi aí que o som parou, em completo silêncio. Um silêncio tão absoluto que era pior que os gritos. E no meio desse vazio, ouvi uma batida seca, como se algo tivesse encostado bem do meu lado, quase perto demais.
A única parte do meu corpo que eu conseguia mexer eram os olhos e eles estavam marejados, fixos na parede, porque eu não queria olhar para nada que estivesse ali. Do nada, a casa toda tremeu de leve, como se algo grande tivesse se afastado. E daquela mesma forma que apareceu, o barulho começou a sumir, indo em direção à porta, depois para o quintal, depois para a rua, depois para o mangue. A voz da mulher sumiu e ficou só o arrastar dos ossos ficando cada vez mais distante, até virar eco, depois virar nada. Nesse exato momento, eu voltei a mexer os dedos. Devagar, primeiro as mãos, depois os braços, depois a respiração ficou mais fácil. Mas o medo continuou ali, grudado no peito como piche quente. Me sentei no chão, suando frio, sem coragem de abrir a porta. E foi assim que fiquei, tremendo feito vara verde até ouvir passos vindo da rua. E quando o Sr. Nicanor entrou, com a lanterna na mão e a cara fechada, eu percebi que alguma coisa muito pior ainda estava por acontecer. Quando o Sr. Nicanor entrou pela porta, segurando aquela lanterna velha que tremia mais na mão dele do que na minha, percebi que alguma coisa no rosto dele tinha mudado. E olha que aquele homem era desses cabras que enfrentam tempestade no mangue, cobra enorme e até sombra que não devia existir, mas naquela madrugada ele parecia menor, como se estivesse carregando um peso que só ele sabia explicar. A lanterna iluminava só o centro da sala, deixando os cantos escuros demais, e eu ainda sentado no chão, tremendo, sem nem saber como contar o que tinha acontecido. Ele me olhou de cima a baixo e perguntou se eu estava vivo de verdade. Eu tentei responder, mas minha voz saiu falhada, mais fraca que lamparina no fim do óleo. Contei tudo que ouvi, tudo que senti, a paralisia, o barulho dos ossos, os gritos da mulher, o ar frio, o cheiro ruim. Ele ficou me escutando sem interromper, mas eu notei que os olhos dele mudaram de cor, como quem reconhece uma coisa antiga, algo que por muito tempo tentou esquecer. Quando terminei de falar, ele respirou fundo, sentou numa cadeira e passou a mão no rosto cansado. Disse devagar que aquilo que eu tinha ouvido não era coisa da minha cabeça, nem sonho, nem imaginação de viajante. Aí contou que muito antes da família do Vicente comprar aquela casa, já tinha acontecido coisa parecida ali. Uma mulher tinha morrido no parto dentro da antiga construção que ficava naquele mesmo terreno, numa época em que ninguém tinha ajuda rápida. A mulher sofreu demais, perdeu força e dizem que o marido saiu correndo atrás de ajuda e nunca mais voltou, tomado pelo desespero. A criança não sobreviveu. Era história que o povo do mangue repetia baixinho, só quando a noite estava pesada demais. Eu senti um arrepio subir pela espinha. A voz da mulher pedindo socorro batia igualzinho com o que ele acabou de contar. Mas isso era só o começo. O Sr. Nicanor falou que desde aquela época, de vez em quando alguém ouvia gritos no mangue, como se fosse a mulher chamando por ajuda. E mais raro ainda, alguém escutava o tal barulho de ossos se arrastando, que o pessoal chamava de o saco de ossos. Disseram que era como se o sofrimento fosse tão grande, tão grudado naquele pedaço de terra, que virou coisa que não descansa. Eu senti a boca secar. Perguntei por que ninguém nunca foi embora dali de vez. Ele explicou que muitos tentaram, mas o destino sempre trazia alguém de volta. E que o mangue parecia ter vontade própria, como se guardasse cada história ruim e devolvesse tudo no momento que quisesse. Confesso que isso me deu uma sensação estranha, como se a casa estivesse respirando devagar atrás de mim. O Sr. Nicanor levantou, fechou a porta com força e colocou uma tranca de madeira. Disse que ninguém devia sair até o dia clarear. A noite ainda estava pela metade, e ele falou que o que eu ouvi não era a parte mais perigosa. A parte ruim mesmo era quando a coisa voltava. Porque, segundo ele, ela nunca fazia só uma passagem. Sempre voltava, sempre procurava alguém. E que se paralisou o meu corpo uma vez, podia tentar me levar na segunda. Meu coração apertou. O silêncio caiu de novo. Eu ouvi o vento passando entre as raízes do mangue lá fora, fazendo um assovio fraco que parecia voz distante.
A lanterna falhou 2 vezes, baixando a luz, deixando a sala num breu que me fez prender a respiração. O seu Nicanor tentou acender uma vela, mas a chama apagou, sozinha, sem vento, sem nada. Aí aconteceu algo pior do que tudo que eu já tinha ouvido naquela noite. Um som leve, muito leve, raspou do lado de fora da porta. Não era latido, não era passo de gente. Era o primeiro toque de um osso batendo no outro, lento, sem pressa. O som se aproximava e cada batida parecia ecoar dentro do meu peito. O seu Nicanor congelou. Eu olhei para ele e vi nos olhos dele que ele sabia exatamente o que era. O barulho continuou, agora mais forte, como se a criatura estivesse arranhando o chão com uma das pontas. Depois veio aquele gemido, aquele mesmo gemido de mulher sofrendo que eu havia ouvido antes. Só que dessa vez era mais fraco, mais arrastado, como se ela estivesse muito perto, quase encostando a boca na porta, pedindo ajuda de um jeito que parecia humano, mas não era. Meu corpo começou a tremer sem controle. A porta vibrou com um impacto leve, como se algo tivesse encostado ali por engano. Depois outro. Depois mais um. A madeira estalou. O seu Nicanor segurou o trinco com as 2 mãos, firme, como se aquilo estivesse prestes a entrar. Eu ouvi a respiração dele ficar rápida, pesada. Ele murmurava baixinho, parecia rezar alguma coisa antiga, mais velha que a própria cidade. O ossaco de ossos arrastou de um lado para o outro, como se aquilo estivesse tentando decidir qual o ponto da casa era o mais fácil de entrar. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. E nós 2 ali, sem mexer um músculo. E foi nesse exato instante, nesse respiro de morte, que algo bateu na janela do fundo com força suficiente para fazer a parede tremer. Quando a janela tremeu daquele jeito, meu coração quase saiu pela boca. Foi um estrondo seco, como se alguma coisa tivesse batido com o próprio corpo ali, tentando arrombar. O seu Nicanor virou o rosto na mesma hora, como se já soubesse que a criatura ia dar a volta na casa. A respiração dele ficou mais forte e eu senti pela primeira vez que até ele, um homem acostumado com tudo quanto é assombração do mato, estava com medo de verdade. A sala estava mergulhada num breu tão fechado que parecia que a noite tinha entrado pelos cantos da parede. O vento soprava fraco pelas frestas, trazendo aquele cheiro pesado de barro velho, misturado com um fedor agridoce que arrepiava até o último fio de cabelo. O gemido da mulher começou de novo, mas dessa vez parecia muito mais sentido, como se estivesse ferida, sem força, arrastando a própria dor pela casa inteira. E junto com aquilo vinha o som dos ossos, o mesmo som que tinha me travado mais cedo, só que agora ritmado, firme, determinado. Eu e o seu Nicanor ficamos completamente imóveis, ele com a mão na tranca da porta e eu sem coragem nem de piscar. O tempo parecia ter parado ali dentro. A criatura arranhou a parede dos fundos, subiu pelo canto, deslizou pela parte de cima, como se estivesse procurando rachadura, brecha, qualquer saída para entrar. Aquela coisa não era bicho, não era gente, não era espírito comum. Era algo preso entre um sofrimento antigo e uma raiva que não sabia mais para quem mirar. Do nada, o seu Nicanor levantou devagar e me mandou ficar atrás da mesa. Disse num sussurro rouco que aquilo não ia parar se não tivesse alguém que mostrasse que ainda tinha vida ali dentro. Que o sofrimento daquela mulher presa entre o mangue e a morte precisava de um nome, chamado coragem, e não de fuga. Eu não entendi direito, mas obedeci. Já não tinha forças para questionar nada. Me arrastei para o canto, segurando a beirada da mesa com mãos tremendo. A porta dos fundos arrebentou. A madeira abriu uma brecha e o vento frio entrou de uma vez, derrubando tudo que estava em cima da mesa. Eu gelei. Não vi exatamente o que entrou porque a escuridão escondia tudo, mas senti. Senti como se um peso atravessasse o ar, se aproximando, arrastando aquele saco de ossos que parecia ter vida própria. O seu Nicanor levantou a lamparina e bateu no chão, fazendo o barulho ecoar. Aquilo parou. Por um momento, só por um momento, o gemido sumiu. O mundo inteiro ficou suspenso. O seu Nicanor continuou falando,
não comigo, mas com a criatura. Falou que a mulher que morreu ali merecia descanso, que o sofrimento dela não podia se repetir para sempre, que a dor que ficou presa naquele chão não era culpa de quem estava vivo. Eu entendi que ele estava tentando negociar com algo que não devia ser negociado, mas foi ali, naquele instante, que tudo mudou. O barulho de ossos começou a se afastar devagar, como se a criatura tivesse entendido, ou cansado, ou desistido. O som desceu pela parede, cruzou o quintal, passou pelo portão e foi em direção ao mangue. O gemido ficou mais fraco, depois virou uma espécie de canto triste, quase um lamento de despedida. Por fim, só o vento ficou, assoviando entre as raízes secas. O seu Nicanor caiu sentado, respirando fundo, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Eu fiquei parado, sem coragem de levantar. Depois de bastante tempo é que o céu começou a clarear. O azul da manhã empurrou o breu para longe e a casa voltou a parecer só uma casa velha, não um portal para coisa nenhuma. Quando Vicente voltou mais tarde, encontrou a porta quebrada, nossas caras pálidas e o seu Nicanor com o olhar de quem viu o outro lado da vida. Contamos tudo. Ele acreditou, porque ali ninguém duvida dessas coisas. O mangue guarda história demais. Fui embora daquele lugar no mesmo dia, mas nunca esqueci o gemido, nem o saco de ossos batendo devagar, procurando alguém. Até hoje, quando passo perto de mangue, eu abaixo o rádio, diminuo a marcha e escuto o vento. Vai que aquilo resolve voltar. E agora, meu amigo, se essa história te deixou pensando, comenta aí embaixo o que você faria se ouvisse um pedido de socorro no meio da madrugada, vindo de um lugar onde ninguém devia estar. Se quiser acompanhar mais causos como esse, se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa as notificações. E não perde o último roteiro que eu escrevi, que se chama O Saco de Ossos do Mangue Mineiro.